E aí pessoal, beleza? É, eu vou fazer um guia aqui, explicar rapidinho, que eu sei que vi que muita gente não entendeu ainda a luta, tá? Então eu achei melhor fazer que nem eu fiz aquela vez do Ursoc, que acho que fica um pouquinho mais fácil de entender, tá? Dando uma passada geral só na luta, tá? Conforme vocês vão ver aqui, tá? Duas habilidades que a gente lida durante a luta inteira, que é o Shadow Debuff e o Arcane Debuff, tá? É uma lua, né? Ela vai alternando o claro e o escuro, tá? Isso é extremamente importante para a luta, tá? É extremamente importante que você controle esse stack, tá? É um dano que vai estacando, porque dos três bosses eles têm habilidades de dano de sombra e dano arcano, tá? Então é importante você saber isso. No heróico a gente vai estar sempre trocando de 7 a 10 stacks, mais ou menos, tá? Você vai, não é ficar passando tipo de um pro outro, de um pro outro, porque essa troca dá dano no player, tá? Mas também não é pra você ficar tipo com 20 stacks de um debuff, tá? Então de 7 a 10 você vai trocar, tá? É, Vamos lá, explicar algumas coisas. Quando a gente começa a luta, vocês lembram, quem começa é a Huntress, tá? A que está em cima do tigrinho, tá? Ela vai ter duas habilidades normais, que é a Twilight Glaives, que é um dano de Shadow, tá? E a Moon Glaives, tá? Que é um dano físico. Beleza? Então vai começar a luta. Essas duas habilidades que tem dela. A Glaive é aquela seta no chão que marca, tá? Um player. Ela marca um player. O que esse player tem que fazer? Ele tem que sair da raid, tá? Vocês estão vendo aqui do lado que eu fiz o desenho, tá? Você deve estar se perguntando. O que acontece? Quando a gente começa, na verdade, durante as três fases, os nossos tanques eles vão estar tancando o boss, independente de qual for, sempre nos cantos da sala, tá? Então eu fiz a seta aqui, é, a lua a lua tá enchendo para um lado, entendeu? Eles vão movendo para o lado que eles podem fazer a troca do debuff. Tá indo para o outro, eles vão mover para o outro lado, sempre nos cantos para a gente ter mais espaço aqui no meio, tá? Para lidar com as outras habilidades, tá? Então, por isso que eu fiz esse desenho aqui, tá? Mas então, Twilight Glaives vai marcar um player, esse player tem que sair de perto dos outros, tem que sair de perto da raid, ele vai levar a Arrow e vai a Glaive e vai voltar. Fim, tá? Isso aqui é uma habilidade que vai ter durante todas as fases, tá? Essa habilidade aqui. O Moonglaive, na verdade, é a habilidade para os tanques, é um dano físico, por isso que vocês têm que estar estacados sempre um em cima do outro, tá? Vocês vão estar estacados e o tanque que tiver com o agro dela atual vai levar o Discorporate, tá? Que é o debuff que você tira trocando de cor, tá? Trocando de debuff. Então, o tanque que levar isso, o outro vai segurar, ele vai correr lá, vai tirar o debuff e vai voltar. Isso você já sabe, é o normal. Beleza? Uh, Além disso, coloquei aqui a habilidade especial dela, que é a Glaive Storm. Eu vou explicar daqui a pouco, tá? É... Explico ela daqui a pouco. Beleza? Então, começou a luta. Vai ter a Huntress, os outros dois bosses, que é a Captain e a Priest, eles estão ali naquela... Tipo uns espectro, usando outras habilidades. A Captain, ela vai usar a Twilight Volley, que é aquela chuva de flecha, que dá dano Shadow. E a Shadow Shot, que ela marca um player aleatório, é inevitável, ela vai dar esse dano nesse player, que também é dano de Shadow, tá? A Priest, ela vai dar o debuff, o Moonburn, que é um dano arcano, que é aquele debuff que você fica com 30 segundos do debuff, tá? O que você vai fazer? Você vai trocar de cor, você vai remover o debuff. Só isso, tá? Basicamente. E o Lunar Strike, que é também tipo o Shadow Shot, é inevitável, ela vai dar um player fim de história, tá? Esses players normalmente vão ter que ser curados aí, ter uma atenção mais especial, tá? Então, no geral, na primeira fase e na segunda fase, mas principalmente na primeira, o debuff arcano é melhor que o debuff de Shadow, tá? Tirando algumas exceções, tá? Vocês vão ver aqui, ó, que eu coloquei o que é cada tipo de dano, tá? Então,
você tá ali na primeira fase, você vai levar o Shadow Shot, você vai querer estar com o debuff arcano. Só que se você for marcado com o Lunar Strike, vamos dizer, você vai querer ter o Shadow, tá? Então por isso que vocês têm que ter o conhecimento de cada habilidade que tem, tá? Mas no geral, Arcano é melhor que Shadow no começo, mas isso não significa que você vai pegar 20 stacks do debuff Arcano, tá? Sempre procura trocar de 7 a 10. Mas beleza, tá? Começou a luta, os tanques vão fazer o que eu falei, tá? Sempre nos cantos da sala para dar mais liberdade para os DPS lidar com as habilidades, tá? Vocês vão ver aqui que eu coloquei as habilidades especiais, entre aspas, dos 3 boss. A Huntress, que é aquela Glaive Storm, aquela glaive gigante, que ela vem enorme assim, ela bate na parede, ela se despedaça em 3 menores, e essas 3 batem e elas se despedaçam em 6 menores ainda, tá? Notem que ao contrário das outras glaives dela, esse dano é arcano, tá? Então, se você levar a Glaive Storm com o debuff arcano, provavelmente você vai morrer. Na verdade, essa habilidade aqui ela tem que ser evitada a todo custo, principalmente a Glaive grande. As menores até é negociável, mas vai depender, o dano que você vai levar vai depender do teu stack, tá? E de qual delas que você leva, tá? Da maior, da menor ou da menorzinha ainda, tá? Detalhe, na primeira fase essa habilidade não existe, por isso que eu falei que o arcano na primeira fase ele é melhor, tá? Tá, então por isso que ele é melhor. Tá, então vamos lá. Vocês vão ver que eu coloquei aqui em cima. Fase 1, fase 2 e fase 3, tá? As habilidades especiais, entre aspas, que acontecem, tá? Como vocês sabem, Incorporeal Shot é aquela arrow fodástica lá da Captain que ela marca um player e esse player normalmente corre atrás do grupo porque a gente vai estar estacado para lidar com o Embrace of the Eclipse. Normalmente o que acontece? Elas vêm juntas. Isso é uma regra? Elas sempre vão vir junto? Não, tá? Elas sempre vão vir quando a lua fica cheia? Muito provavelmente, mas não é uma regra também, tá? Isso depende do DPS e do timing do nosso grupo, tá? A Incorporeal Shot ela tem chance de acontecer com mais frequência, por exemplo, que o Embrace of the Eclipse, mas no geral, como a gente viu ali, normalmente elas vão vir juntas, tá? Embrace of the Eclipse, o que é? É o shield, aquele shield que ela dá no boss, a Priestess ela vai dar o shield no boss e em todos os players. Como é que o do boss funciona? Você tem que bater no boss para remover o shield, tipo a Maiden. Se você não remover o shield, aquele resto de absorção vai se transformar em dano. Já o shield que dá nos players, tá? É o contrário, é um shield de cura, de healer, que se a gente não curar, vai transformar em dano também. Então o que a gente faz? A gente normalmente destaca para a pessoa que levar o Incorporeal Shot ir para trás do grupo, tá? Por quê? Porque quanto mais gente tiver na frente do dano, menor vai ser o dano. Tá? E enquanto isso, um healer vai ativar o cooldown defensivo para curar o Embrace of the Eclipse. Tá? Enquanto os DPS dão dano do boss. Então são duas coisas separadas. Tá? Durante essa fase, você ainda vai estar lidando com outras habilidades. Tá? Então é importante que você sempre fique ligado. Tá? Por exemplo, na fase 1 não vai acontecer, pode acontecer, porque você está lá batendo na Huntress, pode ser que ela dá a Twilight Glaives. Essa pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai sair do ladinho do grupo, levar a Blade e voltar, entendeu? Então é bem situacional, tá? Então é bem situacional. Mas normalmente vai acontecer isso, tá? A gente vai estacar pro Embrace of the Eclipse e a pessoa que tomar o Incorporeal Shot vai correr para trás. Vocês viram aqui eu coloquei Incorporeal Shot, Ice Block, Cloak of Shadows, Divine Shield. Se você é a pessoa que você tomou o Incorporeal Shot e você é um Mage, um Hunter, Hunter acho que não, mas Rogue, Paladino, você pode dar soak nessa habilidade. Então você não precisa correr para trás do grupo. Muito pelo contrário, você vai correr para ela, pertinho dela, e quando ela estiver terminando o cast, você vai utilizar a tua habilidade e você vai dar soak nessa habilidade. Tá? É situacional. Se cair com algum de nós que pode fazer isso, é mais fácil, ajuda. Você poupa dano do grupo, poupa muita coisa, tá? Mas se não acontecer, vai ser assim.
tá? Então, sei lá, a Hunter está aqui, tá? A Captain está aqui, ela vai dar a shot aqui, tá? A pessoa vai correr atrás do grupo aqui, tá? Tá? Isso é só uma situação, beleza? Lembrando que os bosses que não são ativos, eles vão ficar pulando pela sala, em volta da sala e andando ao redor da sala, tá? Então tem que estar ligado, tá? Você tem que estar ligado quanto a isso, beleza? Mas isso é situacional. Beleza, chegamos a 70%, trocou, vem a Captain. A Captain ela vai entrar, ela vai continuar com o Twilight Volley, dano de sombra, então você quer arcano. E em vez dela dar o Shadow Shot, ela vai dar o Rapid Shot, tá? Que ela dá num player aleatório, tá? Esse player vai levar o dano, não tem o que fazer, ele vai ativar um cooldown defensivo se você levar essa habilidade aqui, tá? Para ajudar os healers, tá? Além disso, ela vai summonar a corujinha do mal. O que acontece aqui? A gente vai estar lidando com a coruja, com o boss, com as glaives da Hunter, não a Glaive Storm, tá? A glaive da Hunter, beleza? E também com o Moonbird e com o Lunar Strike, tá? Então vocês vejam, as habilidades dela, Rapid Shot, Twilight Volley, são Shadow, tá? Mas a do Priest são Arcana e a da Huntress é Shadow também. Então, como eu falei, você tem que estar sempre ligado no que você levou de debuff, tá? Nunca deixando passar de 10 stacks, 10, 11 ali, troca com de 7 a 10 você vai fazer a troca sempre, tá? Mas tem que estar ligado. Tipo, putz, eu tô com 10 stack de arcano, mas eu tomei a Rapid Shot, que é Shadow Damage. Então deixa os stack ali e espera acabar, depois você troca, tá? Você tem que estar ligado no que você está recebendo. Por isso que eu coloquei isso aqui, ó, para vocês entenderem o que é Shadow Damage, o que é Arcane Damage. Vocês têm que saber isso, tá? Ok? Então, veio a Huntress, perdão, a Captain, vocês vão continuar nesse esquema, usando sempre os cantos da sala para dar mais espaço para a gente trabalhar as outras habilidades e principalmente desviar das glaives, da Glaive Storm, tá? Então, na segunda fase, a Huntress ela vai ficar pulando de canto em canto e ela vai dar a Twilight Glaive, que é uma glaive só, que ela vai dar no player, esse player vai se afastar, a mesma coisa de quando ela está ativa, e ela vai dar a Glaive Storm, que normalmente vai coincidir quando a lua ficar cheia. Eu coloquei aqui fase 2, Embrace of the Eclipse e Glaive Storm. Então vejam bem o que vai acontecer. Nessa fase, só para deixar assim bem claro, a Glaive Storm é a habilidade principal da luta toda. Tipo, normalmente é ela que wipe o grupo ou não. Tá? Então o que vai estar acontecendo? Os tanques que vão estar nos cantos, tá? Nós vamos ter uma visão melhor da onde que ela vai pular para dar a Glaive Storm, tá? Pode ser que, por exemplo, a gente esteja, vamos usar o mesmo exemplo aqui que eu risquei, que a gente esteja aqui no X e ela dê a Glaive Storm, sei lá, tipo, sei lá, aqui, tá? Nossa, coisa horrível. Aqui, vamos dizer, ela pule aqui e nessa linha aqui, no oposto, tá? A Glaive vai vir aqui, vai bater aqui nesse canto, vai se despedaçar em 3. Ela vai refletir, vamos dizer, pra cá, entendeu? Pra cá, e no mesmo lugar que ela veio, vamos dizer. O que a gente vai fazer aqui do lado, quem tá aqui, a gente tá no X, nós vamos puxar ela um pouquinho só, entendeu? Pro outro lado, mover ela. Mas assim, a maior é o pior, tá? Então a gente tem que ficar ligado para não levar essa glaive gigantesca, porque é ela que vai gerar o wipe aí, tá? Com certeza. Tá? Então, além disso, nós vamos ter que bater no boss. No caso do Embrace of the Eclipse, no caso a Priest vai dar o shield na Captain, tá? E a gente vai ter que lidar com a Glaive Storm, ok? Enquanto lida com as outras habilidades, tá? A coruja, ela vai ser tancada pelo tanque que não está com a Captain, óbvio, tá? E ela funciona assim.
Até ela não chegar em 30%, ela não faz muita coisa, tá? Ela fica ali enchendo o saco. Quando ela chega em 30%, ela começa a castar uma habilidade de tempo em tempo, que ela dá para interromper, mas ela começa a gastar essa habilidade que dá dano AoE de Shadow Damage, tá? Então, tipo assim, tem duas opções. Ou a gente pode simplesmente focar na coruja e matar ela rápido, ou ir batendo na Captain, dando cleave na coruja. Mas, quando ela chegar a 30%, todo mundo tem que virar e matar ela. Vamos ver como é que a gente faz isso na hora ali hoje, tá? Não sei ainda. Beleza? 40% fase 3. Tá? Fase 3, sai a Captain vai ter a Twilight Volley ainda e não vai mais ter o Rapid Shot, vai ter o Shadow Shot, tá? A Huntress, ela vai ter a Twilight Glaive, mas vai continuar com a Glaive Storm. E o Incorporeal Shot volta, que é o que eu falei aqui, ó, tá? Então, nós vamos lidar da mesma maneira, com essas mesmas habilidades que nem a gente lidou na fase 1 e na fase 2. A Glaive nós temos que desviar sempre. E o Incorporeal Shot vai ter que estacar atrás das pessoas ou dar Soak. Sempre, se alguém que levar Incorporeal Shot puder dar Soak, a gente vai dar Soak. Tá? Então analisem. Vamos supor que, sei lá, alguém levou Incorporeal Shot aqui, tá? E a Huntress vai dar a Glaive Storm exatamente onde o grupo tá. Só que a gente tem que dar soak no Incorporeal Shot. Entendeu? O que nós vamos fazer? Nós vamos ter que mover o grupo rapidinho para um ladinho e a pessoa que está com o Incorporeal também para sair da Glaive. Tá? Porque a Glaive ela é um debuff arcano. Então, dependendo do debuff que você está ali, pode ter eu lá com, sei lá, um stack de Shadow, vou levar menos dano, pode ter a Kushi com 10 de arcano. Ela vai morrer. Tá? Então a gente tem que evitar. Essas habilidades normalmente vêm juntas, mas como eu falei, elas sempre vão vir juntas? Não, tá? Não é regra, não é, tá? Que sempre vai acontecer isso. Normalmente vai, mas nem sempre, tá? A Priestess, tá? O que vai mudar? Além dessas habilidades, ela vai ter uma habilidade que se chama Lunar Beacon, tá? Quem receber essa habilidade vai sair para longe e vai soltar. É aquele círculo que solta 3 assim no chão e dá aquele silence para quem está em cima. Vai soltar nos cantos da sala, tá? E para os tanques o que muda é o quê? Que em vez de você estar lidando com a Moonglaves ali e o Discorporate, você vai estar lidando com o debuff que é o Lunar Fire, tá? Que você vai trocar a cada 5 stacks, que é um dano arcano também. Ok? Então assim, gente, leiam isso aqui, vejam para entender, tem que entender. Não tenham preguiça de assistir um vídeo que vai dar aí uns 20 minutos. Se você não entendeu, se você entendeu, ótimo, tá? Se você não entendeu, presta atenção, pede pra mim. É uma luta que tipo uma pessoa vai lá e faz errado, já era, tá? Já dá errado. Você tem que ter conhecimento do tipo de dano que é, se é arcano ou se é shadow, tá? Essa habilidade aqui, Glaive Storm, é a habilidade principal da luta, tá? Tem que saber o que está fazendo, tem que desviar essa habilidade. A movimentação dos tanques para mover o boss, tirar o boss da Glaive Storm, da maior e do grupo é de extrema importância. Assim como nós healers, essa é uma luta pesadíssima, tá? Tem que lidar com o dano da Glaive Storm, tem que lidar com os danos inevitáveis, por exemplo, do Rapid Shot e do Lunar Strike, tá? Que ela dá aleatório, elas dão aleatório, tá? Então é complicadinho. Mas assim, é menos difícil do que parece, tá? A fase 3 ela vai ser uma fase mais movimentada, não vai ter o Embrace of the Eclipse, vai ter o Shot e a Glaive Storm, que é o que normalmente acaba wipando. Beleza? Mas nós vamos aprender a trabalhar bem os boss sempre nos cantos da sala, tá? Trocando os debuffs, para a gente ter mais espaço para as demais habilidades delas, ok? Então, fase 1, nós vamos lidar com a Huntress, o Embrace e o Incorporeal Shot, tá? Fase 2 é o Embrace também, mas a Glaive Storm. E a fase 3 é o Incorporeal e a Glaive Storm, tá?
que na teoria ela é mais fácil, porque não tem o Embrace of the Eclipse, mas ela é muito movimentada também, então varia muito. Beleza, pessoal? Vejam isso, ficou tudo bem estranho, se você pular você não vai entender, se você assistir desde o início, provavelmente você entenda, tá? Se ninguém entender nada, significa que eu sou muito ruim em explicar, tá? Mas é isso, vou postar ali, um abraço pra vocês, até de noite.